Feliz sábado, igreja. Deus seja louvado nesse sábado. Que bom que você está aqui. É muito bom ver a nossa igreja repleta de pessoas, né? Que bom que você escolheu sair da sua cama para estar aqui nesse dia, né? Talvez aí a cama estava bem quentinha e agora de manhã estava um pouquinho friozinho, tal, mais quente que ontem já, mas ainda estava um pouquinho frio. Mas que bom que você está aqui, porque Deus, ele vai ser louvado nessa manhã. Deu certo, mano. Obrigado, viu? Bom, hoje é dia do comportor, dia 10 de julho. Hoje é seu dia. Albani, Viane, Sara. Deus abençoe cada um de vocês que são comportores. Nós somos os anjos da esperança que estamos todos os dias andando pelas ruas, pelas casas, batendo e levando um pouquinho dessa esperança que é ter Jesus no coração, né? Esse plano começou no coração de Deus. Se você puder ler o Comportor Evangelista, ele não é um livro só para quem é comportor, mas ele vai explicar um pouquinho do que o comportor passa na sua casa. E nós somos muito felizes por fazer essa obra, porque sabemos que um dia, perto da volta de Jesus, os livros o qual nós entregamos para as pessoas, eles irão brilhar em cada instante, essas pessoas vão ser salvas. Então nós agradecemos a Deus também por esse trabalho, porque Deus tem nos sustentado, protegido em todos os momentos. Vamos orar neste momento? Eterno, neste momento nós estamos aqui perante a Tua face. Senhor, quero pedir que venha tirar todo o pecado que estiver nessa igreja, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. O Senhor sabe que eu sou o pior dos pecadores que tem aqui nessa igreja. E cada um de nós pensamos da mesma forma. Portanto, venha nos lavar com Teu sangue. Que não seja eu falando nessa manhã, mas que seja o Espírito Santo através de mim. Que eu seja somente um instrumento, Senhor. Pai, o Senhor tem colocado essa mensagem no meu coração há tantos anos, Senhor. E hoje ela vai ser pregada para a Tua honra e Tua glória, Senhor. A mensagem, ela não vai ser tão agradável de se ouvir, mas ela é necessária para o tempo que estamos vivendo. Então que o Senhor nos ajude, para que neste momento, Senhor Deus, o Espírito Santo venha com suas asas pairar sobre essa igreja, e que possamos compreender a Tua mensagem, e que o Senhor possa resplandecer a Tua glória perante nós, Senhor. Que o resto dos bancos onde estão desocupados de pessoas, seja ocupado por anjos, e que eles venham falar aos nossos ouvidos também, Pai. Senhor, obrigado, porque o Senhor um dia morreu na cruz para nos salvar, e um dia iremos encontrar nossos queridos lá no céu. Esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pegue sua espada e abra em Atos 8, versículo 26. Hoje nós iremos ler bastante a Bíblia. Por muito tempo, eu remoí muitas coisas na minha mente. E eu vivi, cara, de uma forma que me torturava. Eu estava conversando quarta, quinta-feira com a Carol. Eu, a Sara e a Carol, a gente estava conversando. E eu vivi por muito tempo assim. Meus pais me ensinaram: você não pode questionar ao Senhor. As obras dele, o que ele faz, você não pode questionar. E isso, cara, queimava no meu coração de uma forma que eu falava: mas como eu não posso questionar ao Senhor? Poxa, estamos passando por dificuldades, estamos passando muitas vezes por alegrias, mas por que eu não posso questionar a Deus? E isso atormentava meu coração de uma forma assim gigante. Até que um dia eu falei: então eu vou ler a palavra e vou ver o que ela me diz. E eu aprendi com a história dos profetas e dos discípulos que nós devemos questionar ao Senhor. Senhor, por que estamos passando por isso? Por que esse momento de pandemia? O que está acontecendo, Senhor? Me mostra. Fala comigo. Um dia Elias chegou dentro de uma caverna e ele falou, primeiro, debaixo de um pé de gesso, ele falou assim: Senhor, eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor manda. Eu estou indo, eu estou repreendendo o povo, eu estou levando a tua mensagem, Senhor, e ainda procuram tirar a minha vida. Por quê, Senhor? Por quê? E ele questiona Deus. E Deus responde ele. Só que Deus não responde ele da forma como ele queria. Deus chega para ele e fala assim: Elias, sai daí, você vai para um lugar agora, e você vai ungir uma pessoa para ficar no teu lugar. Elias, ele vai estar lá no campo, arando o campo,
com bois. Você vai ungir ele para ser o próximo profeta de Israel. E algum tempo depois, Elias é respondido na sua oração. E ela é levada aos céus em um redemoinho. Então, eu aprendi com isso, com a história dos profetas, de que nós devemos sim perguntar: Senhor, o porquê? Por que passamos por isso? Por que passamos pelas aflições? Mas nós não devemos nos esquecer que vivemos um mundo de pecado. Vivemos um mundo de pecado. Estamos sujeitos a qualquer coisa. Sou sujeito a qualquer momento. Esse teto desabar na minha cabeça. Pode acontecer. Mas devemos entender e agradecer ao Senhor, e muitas vezes, porque tudo é feito para a honra e a glória dEle. Às vezes não sabemos o porquê, mas Ele sabe. Não tente saber tudo. Não somos capazes de entender tudo, mas Deus sabe. E se você serve a esse Deus, se alegre junto com Ele. Nós podemos passar por um momento de angústia, nós podemos passar por um momento de dificuldade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E depois que eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu comecei a compreender tanta coisa, tanta coisa. E em 2014, foi lançado o livro A Última Geração. Esse livro é do pastor Jonatas Rosa, ele foi o meu departamental de jovens na ANP. Eu sou de Maringá. E de 2014, eu li aquele livro naquele ano, e durante muito tempo eu fiquei com uma coisa no meu coração, e falava assim: cara, eu preciso falar sobre a volta de Jesus, e eu preciso pregar para os jovens. Eu preciso pregar para os jovens. Porque nós vivemos em tempos em que somos reprimidos, e não sabemos o que fazer. Temos medo de erguer a nossa voz, e dizer que nós clamamos e louvamos ao Senhor, Deus do céu. Eu falei: preciso. E 5 anos depois, 6 anos depois, depois que a gente voltou, a gente já estava noivo, né? Quando a gente voltou da campanha de comportagem lá de São Paulo, um dia, e as minhas pregações sempre tinham o título A Última Geração, e eu nem lembrava mais aquele livro do meu pastor. E eu comecei a procurar alguns livros em casa com a Sara para ler, e um dia eu achei esse livro. Presta para mim, Carol, por favor. Eu emprestei para ela ler. Este livro aqui, ó. Quem puder, compre este livro. Leia este livro. A Última Geração, do pastor Jonatas Rosa. E um dia, vasculhando os livros na minha casa, obrigado, a Sara falou assim: eu queria ler algum livro tal, e eu dei um livro para ela de 1844, para ela poder ler, e compreender as profecias de Apocalipse e Daniel. E eu, lembrei de um livro de um pastor meu, um livro que eu comecei a procurar, eu não lembrava o nome dele, mas era um livro preto com azul, e o dia que eu peguei esse livro, que eu vi o título dele, eu falei: agora eu sei o que Deus queria falar comigo durante todo esse tempo, durante 6 anos da minha vida, vendo e vivendo tudo isso. E eu comecei a ler o livro, e o livro falava justamente sobre uma tese que eu tenho, e eu vou estudar isso, e ainda ano que vem, se for da vontade de Deus, eu vou entrar no curso de teologia, e eu vou estudar mais sobre isso, e nós iremos ter uma visão ampla e completa sobre isso. Joel 2:28. Deus seja louvado. Sabe por quê? Porque aquela profecia de Joel 2:28, que Deus derramará o seu espírito sobre todo velho, criança e jovem, para que possa profetizar, está para se cumprir. Jesus está voltando. Nós estamos pregando durante mais de 150 anos. Mais de 150 anos sobre a volta de Jesus, e Jesus ainda não voltou. Jesus já pregava há 2000 anos sobre a volta dele, a segunda vinda, e ele ainda não veio. Mas nós continuaremos pregando até que ele volte. E essa é a nossa esperança. Porque tem pessoas lá fora que elas não têm a esperança de que Jesus irá voltar. Elas não sabem disso, elas precisam ser alertadas. Por isso, todos os anos nós lançamos um livro, o Esperancinha, que a gente chama, né? Que cada ano ele tem um tema diferente. E esse livro tem ajudado muitas pessoas a sair da depressão, a sair da culpa, da ansiedade, da tristeza, porque elas não têm esperança. Mas nós temos a esperança. Portanto, é nossa obrigação levar essa mensagem. E agora entenda, meu irmão, essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem dura, mas é necessária.
Atos 8, 26 diz assim: Então, um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. E aí, é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Faz quanto tempo que você não tem ouvido a voz do Espírito Santo, que você não tem visto um anjo falar com você? Porque a irmã White, ela diz que anjos estão à nossa volta. E se fosse nos tirado esse véu que está aos nossos olhos, nós veríamos o conflito cósmico que existe ao nosso redor. Na comportagem, nós temos aprendido a depender de Deus e andar com nossos anjos. O nome do meu anjo, eu falo que na verdade é mulher, porque quando eu fui pesquisar, se chama Fiore. E aí você fala: Mateus, como que você sabe o nome do seu anjo? Aí eu falo para você assim: entre na comportagem e você vai saber. O nome do anjo da minha mulher é Gael. O guerreiro. Protetor. Como é que é? É isso, né? Protegido por Deus. Sabe, os anjos estão a todo momento querendo fazer o trabalho que nós temos de fazer, de levar essa esperança, de fazer com que as pessoas saibam sobre a volta de Jesus, mas eles não fazem, porque essa missão foi dada a nós, seres humanos, pecadores, trapos de imundície, porque Deus tem um plano para cada um de nós, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Só que nós temos nos esquecido dessa missão. E aqui o anjo chega para Filipe e fala: cara, vai, faça. E olha o que diz no versículo 27. Ao que ele se levantou e partiu. Ele não questionou aonde ele ia. Ele só foi. Ele foi. No caminho, encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em uma carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Preste atenção. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então ele chegou ali e apareceu um cara na carruagem. E o cara estava lendo uma passagem do livro de Isaías. Ele não conseguia compreender. E o Espírito Santo falou ao ouvido de Filipe, falou: vai lá, aproxima daquela carruagem, vai junto dela. E olha só o que aconteceu. Então Filipe, verso 30, correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: dá licença, irmão, você está conseguindo entender o que você está lendo? Ô, irmão, você está conseguindo entender o que a Bíblia está falando para você sobre as profecias? Você entende sobre Apocalipse e Daniel? Olha só o que o homem fala. Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, que está lá em Isaías 53, 7 e 8. Diz assim, ó: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando. Ele está falando de si mesmo ou fala de algum outro? Por favor, meu irmão, me responda. Para onde o meu querido que faleceu, para onde ele está? Ele está no purgatório? Ele está no céu? Ele está no inferno? Aonde ele está? As pessoas perguntam para nós todos os dias sobre a palavra de Deus e devemos estar aptos. A irmã White, ela diz que o comportor ele deve estar apto, e todo adventista, a falar sobre a saúde e sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Porque essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. E neste momento, Filipe estava cumprindo a missão. Ele estava lá, foi feito o questionamento, e agora ele começa a explicar. Olha só o que diz, versículo 35. E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. E aí tem 2 pontos e diz o quê? Jesus. O que é o Evangelho? Jesus. Jesus, ele é o centro do Evangelho.
Só que agora vai ser a parte dura da mensagem. Muitas vezes nós temos pregado de tudo, menos de Jesus. Nós temos falado de tudo, menos de como Jesus viveu. Temos falado sobre tradições, temos falado que aqui na igreja não pode ter uma bateria, temos falado que aqui na igreja não pode vir pregar sem terno e gravata, temos falado que não se pode usar uma roupa assim ou outra assado, que não pode pintar a unha, não pode passar maquiagem. E cadê o amor que está no coração? Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele veio a essa terra, ele chegou nos fariseus, que eram os homens da lei, entendidos da palavra, aqueles que levavam no peito, falando, eu sou um adventista do sétimo dia. E Jesus questionou-lhes. Vocês podem abrir em Mateus 23, em Marcos, vamos lá para Marcos 7. E aí, Jesus questionava eles e fala assim, ó, por conta das suas tradições, vocês impedem pessoas de chegar até Cristo. E, gente, eu sou um adventista do sétimo dia. E eu tenho orgulho de dizer isso. Só que nós temos barrado os jovens, as crianças, de poderem fazer o trabalho que eles são delegados. Porque, quando a gente, e eu sou da música, eu vim da música, quando a gente fala sobre uma bateria aqui na frente, meu Deus, a bateria é usada no show de rock. Beleza. E o piano que era usado nos cabarés? E aí, irmãos? Como é que a gente explica isso? Vocês estão entendendo? Nós temos toda uma parte explicado pela anatomia humana e tudo mais, que explicam muitas coisas. Só que nós temos deixado coisas diferentes entrar na igreja, e as coisas que são essenciais nós temos barrado. Hoje nós vemos por que tem tantos jovens lá fora. Por que tem tantos jovens lá fora procurando outras igrejas? Porque a nossa igreja não é aprazível ao jovem. É lógico que independente se tiver música ou não, a palavra tem que ser o quê? Tão afiada que venha cortar o nosso coração, para que possamos compreender que Jesus está voltando. E isso é claro. Mas a mensagem tem que ser dita com amor, com carinho, porque é isso que Jesus fazia. Quando Jesus chegava para pregar a multidão, quando chegavam os fariseus, Jesus já cortava na hora. Por quê? Porque ele sabia que aqueles fariseus, eles proibiam as pessoas. Porque Jesus fala que do coração deles, não estavam vivendo aquilo que saía das suas bocas. Vamos ver o que está escrito lá em Marcos 7. Marcos 7, versículo 5. Então, os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus. Por qual razão os seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Poxa, na tradição deles, eles tinham que lavar as mãos para poder tomar o pão. Somente por uma questão o quê? De tradição. Assim como na nossa igreja, por muito tempo, tinha o quê? A plataforma, uma tradição católica, que nós carregamos por muito tempo. Mas foi preciso muitos homens chegarem lá e fazerem um treinamento para falar que não tinha importância uma plataforma. Quer dizer que se as cadeiras não estiverem aqui, Deus não se faz presente? Pelo contrário, meus irmãos, mesmo que ele tiver 2 ou 3, Jesus estará naquele lugar. E por muitos lugares onde eu tenho passado, na comportagem, eu vejo pessoas que... Vou dar um exemplo para vocês. Vou falar que aconteceu com a gente na semana passada, amor. A Sara e eu estávamos batendo numa casa. Tudo bem, moço? A hora que se virou, a Sara me cutucou e falou, Mateus, acho que é uma mulher. Eu falei, tá bexiga, e agora? Desculpa, tá tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Então, a gente está fazendo o trabalho do Instituto Vida, né? Nós falamos sobre prevenção e combate às doenças. Nós gostaríamos de 10 minutinhos da sua atenção para poder conversar com vocês. Por favor, entra. Gente, eu não sabia se era uma mulher ou se era um homem. De verdade. Não sabia.
Mas o nome dela era o quê? Alexandra. Era uma mulher. E essa mulher era casada com outra mulher. Era não, ela é, né? É daqui. E a gente começou a conversar com ela. Em nenhum momento chegamos e falamos assim, porque você está errada, vai para o inferno, hein? Vai para o inferno. Não. Assim como eu sei que vários comportores já fizeram. Sabe por quê? Porque tem aquelas pessoas que vivem o evangelho. E tem pessoas que são como fariseus, que somente falam e não praticam. Não vivem. Conversando com ela, uma mulher respeitosa. Nossa, um amor de pessoa, né, amor? Terminei de falar do livro. Tá bom, eu vou ficar. Sem questionamento nenhum. Falei, que legal, tal. Ela falou assim, a gente começou a falar que ela falou que ela cantava alguns hinos em casa. Falei, nossa, que legal, que bacana, né? A gente também gosta, tal. De que igreja vocês são? E aí, já vi a bola na garganta, né? Nós somos adventistas do sétimo dia. Ela falou, nossa, porque quando eu vi vocês falando, eu achei que vocês eram da Bola de Neve. Porque vocês são tão simpáticos. E foi um tapa na minha cara. Sabe por quê, irmãos? Qual é o testemunho que os adventistas têm dado para essas pessoas? Qual é? Sabe por quê? Porque quem faz o trabalho de convencimento da palavra não somos nós. É o Espírito Santo. A minha missão, a sua missão, é chegar e falar, olha, Deus é amor, como as outras igrejas? Sim, Deus é amor. Só que Deus, ele é justiça. E quando Jesus vier, tem alguns tipos de pessoas que ele não vai levar. Por quê? Porque ele não as ama? Não. Mas porque não querem viver de acordo com a vontade de Deus. Só que, isso era o que eu tinha que falar para ela naquele momento? Não. Assim como Jesus fez, e como ele fazia, ele chegava, filho, o que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus curava ele. Depois Jesus falava do seu reino. Essa é a minha missão. Jesus está vindo para te buscar. Jesus te ama. Só que quando nós aceitamos a Jesus, nós devemos viver de acordo com a palavra dele. E aí o Espírito Santo, ele vem, e ele se manifesta para nós, e ele faz morada em nosso coração. E aí nós mudamos a nossa forma de ser. Jesus continua falando assim, versículo 6. Ele, entretanto, lhes afirmou, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Versículo 7. Em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Assim, versículo 13, assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Um dia, lá em São Paulo, um amigo meu foi pregar. A Sara e eu, a gente não estava casado ainda. Aí foi ele, a namorada dele, eu e a Sara, e mais 2 amigos meus. Que um deles vai fazer teologia comigo ano que vem, e o outro é um líder jovem, desbravadores, muito fera lá em São Paulo. A gente foi pregar numa igreja. Gente, eu sou acostumado a lidar com jovens. Eu vivo com jovens. Eu cheguei na igreja lá para cantar no domingo à noite, com a minha camiseta de geração 48 branca, com a minha calça preta e meu tênis branco. Normal, como eu venho todo sábado. Gente, eu não gosto de usar terno. A Sara sabe, eu tenho terno, eu não gosto de usar. Não gosto mesmo. Cheguei, irmão, boa noite, tudo bem, irmão do som, né? Tudo bem? Eu vim trazer a mensagem, tá? Vai ser essa música aqui, Aí eu vou cantar ela no final. Ele olhou de cima e embaixo assim, não, você não vai cantar. Eu falei, ué, por quê? Ele falou assim, não, você não pode cantar com essa roupa. Eu falei, por que não? Não, porque tá errado. Irmão, muito obrigado, Deus te abençoe, tá? Cheguei no meu amigo e falei, cara, não vou poder cantar a música do final, tá? Ele falou, mas por quê? Porque o irmão falou que eu não posso cantar com essa roupa. Irmãos, ele descascou a igreja. Por quê?
Porque realmente é o que está acontecendo. Se hoje um jovem chegar na nossa igreja de boné, de brinco, se chegar uma pessoa hoje fora dos conformes que nós acreditamos ser aqueles corretos, a gente vai barrar uma pessoa de entrar na igreja? A gente vai barrar uma pessoa de poder trazer um louvor? É claro que a pessoa ela tem que andar conforme a palavra diz, mas não é o primeiro contato que vai fazer isso, irmãos. Não é, vamos entender. Sabe, eu tenho conversado com muitos jovens, e muitos jovens da igreja adventista falam para mim assim: Mateus, cara, não tenho vontade de ir na igreja. Chega lá, o louvor, gente, eu amo Inário, eu cresci escutando Inário, gosto muito de Inário, e eu acho que a gente tem que tocar sim o Inário na igreja, porque o Inário, ele tem vida também, ele traz algumas músicas maravilhosas, só que os jovens falam assim: Mateus, só que eu chego na igreja, os irmãos não abrem nem a boca para cantar. Parece que o povo está morto. Chega lá no sábado, o dia mais feliz que tem para a gente chegar, ninguém quer cantar. E aí a gente toma a frente e fala assim: não, irmãos, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar outra música. Coloca lá, ó, somos teu Senhor. Aí os irmãos: não pode. Ah, por que não pode? Ah, não, porque essa música aí tem bateria, tem guitarra, tem... Ô, irmão, poxa vida. Então, quer cantar Inário? Vamos cantar, mas canta Inário. A gente não sabe louvar a Deus. Nós não sabemos. Sabe por quê? Porque a gente faz só da boca para fora. Mas o nosso coração está longe de Deus. Mas vá para Apocalipse, capítulo 4. E aqui, a carta à igreja de Laodiceia. Vocês sabem para quem que é essa carta, irmãos? Pois é. É para o povo de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo... Não, vamos ler versículo 15. Não, vamos ler do 14 então. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Jesus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Alguém já tomou água morna? Você toma e já vomita, não é? Já tomou quando você está com ânsia de vômito, alguma coisa? Cara, toma água morna para você ver, que delícia que é. Nossa! É tomar e pôr para fora. Olha só o que diz o verso 16. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus tem nojo da forma como nós vivemos. Porque nós não testemunhamos com o nosso coração. Porque falamos, mas não vivemos. Somos como os fariseus. Somos, sabe o quê? Isso é difícil, é duro de dizer, me perdoe, irmãos. Eu não quero que ninguém fique bravo comigo. Mas nós somos fariseus do sétimo dia. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas olha só o que Cristo diz para nós. Versículo 17. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Sei de tudo. Eu sei de tudo. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Eu sou só um pobre pecador, um trapo de imundície. Mas aí a palavra de Deus, ela corta o nosso coração. Versículo 18. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Amém. Essa é a mensagem de Deus para nós. Volta lá em Atos 8. Depois que Filipe, ele mostrou para aquele eunuco o que as escrituras estavam dizendo, que falava sobre Jesus, olha só o que o eunuco disse. Em algum momento ele falou assim, não, calma lá, vamos lá. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou, Filipe, tem água aqui, cara, o que me impede de ser batizado? Opa, vamos lá. Então, Filipe, ele não tinha falado sobre as 2.300 sábados de manhãs, ele não tinha falado sobre a mordomia cristã, ele não tinha falado sobre o sábado, ele não tinha falado sobre o santuário, mas ele tinha falado sobre Jesus, e falou que Jesus estava ali. Jesus foi morto e explicou que Jesus um dia viria para salvar ele. Era o que o eunuco sabia, de acordo com o que nós sabemos pela palavra, é o que o eunuco sabia. E ele falou, cara, o que me impede de ser batizado? E olha só a resposta de Filipe, versículo 37. Ao que Filipe orientou-lhe, tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco, creio que Cristo Jesus é quem? O Filho de Deus. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio que Ele é o meu Salvador. Eu creio nisso. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Deus seja louvado. Muitas vezes, as pessoas aí fora só precisam entender que Jesus é o Filho de Deus. A partir deste momento, a nossa vida, ela muda. A partir do momento, quando você entendeu... deixa eu ver aqui. Quando você entendeu, irmão, que Jesus era o centro da sua vida, o que aconteceu com você? É tu mesmo. Pode ser o Senhor também, não tem problema. Quando o Senhor entendeu que Jesus era o único Salvador do Senhor, o que o Senhor quis fazer? Sim. Amém. Ok, mas espera aí. Quem se batizou... Obrigado, irmão. Deus abençoe, tá? Quem se batizou faz 1 ano? 2 anos? 3? Irmã? Irmã, quando a senhora se batizou, quando a senhora entendeu que Jesus, na verdade, antes de se batizar, quando você entendeu que Jesus era o Filho de Deus, que Ele te salvava do pecado, que Ele guiava os seus caminhos, o que isso produziu no seu coração? Alguém precisou falar para você que você tinha que mudar de vida? Amém. Vocês estão entendendo? O nosso papel não é ficar falando, julgando. Nós temos de orientar. Isso não é bom por conta disso, porque isso pode produzir isso. Isso não é legal. Isso não é legal. Mas quem vai fazer o papel do convencimento é o Espírito Santo. Minha mãe se batizou na Igreja Adventista quando eu nasci. E ela só se converteu 8 anos depois. Vocês entendem o que é isso? Ela trabalhava todos os dias, todos os sábados na escola sabatina, e ela vinha aos cultos, só que ela se converteu 8 anos depois. Então, irmãos, o que nós devemos fazer é o quê? Pregar sobre Jesus, falar sobre Ele. Quando as pessoas começam a estudar a sua história, elas veem aquilo que é bom e aquilo que não é. Elas começam a compreender que precisam mudar de vida. O Espírito Santo começa a atuar em seu coração, e aí ela vai se decidir pelo batismo. Só que às vezes,
E eu já fui muito assim, às vezes a gente quer forçar a pessoa a se batizar. Está errado. Só que ela tem de entender que não tem mais tempo. Eu posso sair daqui agora, eu posso falecer. Pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento. Por isso nós precisamos nos preparar a cada dia. A cada dia, a cada manhã, a cada segundo. Eu sou o pior dos exemplos para vocês aqui. De verdade. Não é porque eu sou o comportor, não, que eu sou... Pode falar, irmão. Eu sei que o senhor vai falar que eu sou pecador, né? Exatamente, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. O irmão foi usado pelo Espírito Santo neste momento para falar. É isso, irmãos. É isso. A palavra diz, depois que Filipe o batizou, versículo 39, quando estavam saindo da água e o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Então, o batismo, o conhecer a Jesus, ele produz em nós alegria. E isso vai produzir o quê? Frutos para nós. E nós vamos falar, e a mensagem de Deus vai chegar aos 4 cantos da terra. Sabe por que talvez ainda a mensagem do evangelho não foi pregada a todo canto? Porque ainda nós vivemos do passado. Devemos entender que existem países aos quais nós chegamos e na igreja as mulheres usam brinco, as mulheres usam esmalte, é da cultura. Cada país tem sua cultura. Desde que a cultura não interfira nos caminhos do Senhor, não interfira na palavra. Jesus, ele respeitava as culturas de cada lugar. Ele respeitava. Se você for para países, por exemplo, da África, do continente africano, você vai ver que lá as mulheres, elas usam brinco dentro da igreja. Para eles isso é normal. Então entenda que o nosso papel é falar de Jesus e pregar para as pessoas sobre a volta dele. Por favor, abra sua Bíblia em Joel 2:28. Agora eu quero dar uma mensagem aos jovens. Peraí, antes de Joel 2:28, vamos para Jeremias. Jeremias 4. Jovem, olha para mim agora. Você que é jovem. Cristo te escolheu. Não foi qualquer pessoa. Antes de você nascer, Jesus já estava te formando, estava já concebendo a você este caminho que você estaria hoje. Entenda que a todos os momentos você é chamado pelo Espírito Santo para poder o quê? Proclamar a mensagem do Evangelho. E nós temos a cada dia que nos lembrar de Joel 2:28. A gente vai chegar lá. Mas às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade para desenvolver tal obra. Muitas vezes a gente acha que a gente não consegue, nós não somos capazes. Mas quem nos capacita é o Espírito Santo. E olha só o que o Senhor fala aqui para Jeremias. Versículo 4. Jeremias 1:4. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo,
eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Nós somos os profetas dos últimos dias. Eu não estou falando que eu sou nós, não. Todo aquele que crê, aquele que tem a mensagem da verdade, nós somos profetas. Estamos aqui para trazer a mensagem a este mundo. Estamos para explicar as profecias. Então, jovem, você está sendo chamado para proclamar essa mensagem. Contudo, eu redargui, questionei o Senhor: ó eterno Yahvé, eterno Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Você pode se questionar isso no seu coração. Senhor, eu não consigo. Versículo 7. Entretanto o Senhor me orientou: não alegues que é muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sinta atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de te proteger-te. Assim diz Yahvé. Deus seja louvado na tua vida, Bani. Deus seja louvado na tua vida, jovem, que está aqui nessa igreja hoje. E entenda que agora sim nós vamos para Joel 2:28. Essa é uma profecia para você, jovem. Joel 2:28 diz: então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, o meu espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Vamos proclamar que esse Jesus está voltando. Um dia será derramado o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos fazer muito mais do que os discípulos fizeram. E aí sim, Mateus 24:14 irá se cumprir em nossa vida. Então o evangelho eterno será pregado a todo mundo, para testemunhar em todas as nações. Então virá o fim. Prepare-se, Jesus está voltando. Mas Ele te escolheu. Você é a geração que precisa se erguer. Nós somos a última geração de jovens que estarão neste mundo para falar da volta de Jesus. Jesus está voltando. Irmão, coloca, vou mudar todo o roteiro, tá? Desculpa. Coloca de novo. Somos teus. Vamos nos colocar de pé neste momento. E nós iremos cantar essa mensagem. De que nós somos o Senhor. Nós vemos a igreja se erguendo e terminando essa missão. A igreja, os jovens, lá naquele tempo do Provai e Vede, foram os jovens que chegaram e começaram a proclamar. E depois isso deu frutos. E esses frutos geraram frutos. E hoje vocês viram o tamanho da igreja que está lá. É isso que deve acontecer conosco. Porque esses bancos só estarão cheios o dia que nós entendemos a missão que nos é proposta. Cante com todo o seu coração, com tudo que você tem. Louve ao Senhor. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando. Eu vejo os jovens se prostrando Em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: Somos teus. somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus,
vivamos ou morramos, somos teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos somente para Jesus. Se for preciso, morreremos por Ele também. Quer vivamos ou morramos, nós somos o Senhor. Amém. Viveremos só por Ti, morreremos só por Ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, só por Ti. Somos teus, morreremos só por Ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus. Viveremos só por Ti, morreremos só por Ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia veio a essa terra, Pai, e mostrou-nos o caminho a ser seguido, Pai. Obrigado, porque o Senhor se manifesta aos nossos corações, perante a Tua palavra, Senhor Deus, mediante o estudo da Tua palavra todos os dias, Senhor. Mas, Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes nós falamos demais, mas nosso coração não vive o Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Nós estamos vivendo tempos em que não dá para brincar, Senhor Deus, em ser cristão. Enquanto pessoas estão morrendo lá fora, Senhor Deus, nós estamos muitas vezes deixando de viver a Tua palavra aqui, Senhor, onde temos liberdade para poder falar e resplandecer a Tua glória, Senhor.
mas que 1 Pedro 2,9 venha fazer sentido em nossa vida, porque nosso propósito aqui nessa terra é viver para contemplar e resplandecer as tuas glórias nesse, Senhor Deus, nesse mundo de pecado, Senhor. Senhor, esteja conosco. Manifesta em nós o teu Espírito, Senhor. Não para sermos loucos aí neste mundo, mas para vivermos mediante a razão da tua palavra. Mediante, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos disse, aquilo que o Senhor nos ensinou. Ide, pregai o Evangelho a todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Senhor, um dia o Senhor ergueu aquele povo em 1844 para esperar o Senhor. Mas o Senhor já sabia que seria o desapontamento, Senhor. Porque a tua vinda está chegando, estamos mais próximos dela do que aquele tempo. Mais de 150 anos passaram e nós estamos aqui ainda pregando firme sobre a tua palavra, sobre a tua volta, Senhor. Portanto, transforma-nos. Que a nossa vida possa ser baseada, Senhor Deus, na tua palavra e somente nela. Que não venha a ser baseada em tradições humanas, Senhor Deus, em hipocrisias, não, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor esteja com cada coração aqui. Que cada um me perdoe, Senhor Deus, se essa mensagem foi dura demais, Senhor Deus. Mas nós sabemos que quando venhamos falar do teu nome e aquilo que a tua palavra ensina, Senhor Deus, somos, muitas vezes, Senhor Deus, já estamos destinados a ser odiados pelo mundo. Portanto, Senhor Deus, que cada um aqui erga a sua voz e que possa dizer a este mundo, nós somos o Senhor. Que Romanos 14:8 venha fazer sentido em nossa vida, Senhor Deus. Quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos e vivemos para o Senhor. Que nós possamos sair dessa igreja e retornar aqui amanhã, no domingo, na quarta-feira, no próximo sábado, para te honrar e te glorificar. Que hoje, às 3 horas da tarde, Pai, nós teremos aqui o PG Jovem, o Senhor sabe, já é um alerta para cada jovem daqui, Senhor. Já fala no coraçãozinho deles, para que eles possam estar aqui. Porque não podemos, Pai, falar disso sozinhos, precisamos dos jovens, mas que possamos manter viva a nossa chama do Evangelho no nosso coração, Senhor. Eu sei que o Senhor me ergueu para este tempo. Eu sei que o Senhor ergueu cada jovem para este tempo. E o Senhor precisa que nós falemos da tua vinda. Então nos ajude. Que o Senhor seja glorificado cada dia mais. E obrigado por esse sábado maravilhoso de sol, Senhor Deus. Que possamos te adorar e possamos ir fazer visitas, Senhor Deus, e fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Cuida de nós. Esteja com cada família aqui. Com cada família que está sofrendo. O Senhor sabe que eles têm passado por muitas dificuldades. Têm passado, Senhor Deus, por algumas angústias. Conforta o coração, Pai. Conforta. Possamos manter viva a nossa chama da esperança, que o Senhor irá voltar um dia para nos resgatar. E Pai, se for preciso, toma a nossa vida em tuas mãos, mas que possamos ser salvos para a tua honra e tua glória, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.